essa questão. Eu tava Bom, sem computador, no computador tinha quebrado a tela. Na oi? verdade, quebrou, né? Quebrou a tela, eu tive que comprar uma televisão pra colocar. Tenta fazer até quinta e depois a gente conversa, entendeu? Depois eu vejo e o que eu posso Tá? fazer. Então, Pessoal, vou beleza. continuar a matéria aqui. Aula passada a gente viu a parte, começou a falar de Ô, regra. Xandão, só uma coisa aqui rapidinho. Ah, Esqueci, esqueci de mandar um e-mail para você, para marcar do follow. Pode, pode encontrar comigo amanhã, de tarde, para me explicar minha dúvida? eu posso, acho que não tem reunião, não posso. Vou te Depois você mandar um e-mail aqui manda agora. uma mensagem no chat lá com o horário que você pode, Te mandar um e-mail aqui agora. tá? É, Bom, pessoal, então, na aula passada a gente viu, eu fiz aqui passo a passo, né, das regras semânticas para avaliar expressões as expressões da nossa linguagem P, e aí a gente entendeu, né, a questão dos atributos, né, a questão de cópia de valores, né, movimentação de valores na gramática, tá? Então, é muito parecido, né, com que a ideia que está no material aí de vocês, né, só que para uma gramática, no material aí tá para uma gramática menor, né, deixa eu só mostrar aqui. O material eu vou explicando aqui passo a passo também as regras, né, semânticas para avaliar expressões, tá? E explicando o posicionamento das regras, né, tá? E aí a gente tem que entender agora, né, na verdade, eu vou falar de mais regras semânticas, né, para vocês implementarem, né, a parte da tabela de símbolos, verificação e declaração de variáveis, né, entre outras coisas. E antes de eu falar dessas regras, né, a gente tem que entender como é que a gente implementa essas regras. No caso aqui, eu vou explicar, pessoal, com base no método de descer recursiva, né, mas eu vou dar uma ideia com base no método baseado em tabela, porque o método de descida recursiva é mais fácil da gente, é o que eu tenho em código aqui para mostrar também, né? É mais fácil fazer a ação semântica. Mas eu vou explicar a ideia, como é que seria no método baseado em tabela. Então, onde se tiver como depois você desabilitou o microfone. O que acontece? A gente tem basicamente no método de descer recursiva, cada ponto que eu tenho uma regra semântica, eu vou implementar ela na minha função, né? Então, por exemplo, no caso da função do não terminal E aqui, eu tenho uma regra semântica, duas regras semânticas, na verdade, na produção de E. Uma que vai copiar o valor de T para E', né? Que é essa regra semântica, essa primeira regra semântica aqui, e outra regra semântica que vai copiar o valor de E' para E, tá? E aí a posição delas aqui, né, é a posição que eu tenho que implementar, exatamente essa posição que tem que ser implementado, né, no método de descida recursiva, né, e no caso lá do método baseado na pilha, essa ação, né, o nome da ação tem que ser empilhado lá, né, tem que ser colocado na pilha, tá? Que a ideia não é, como a gente tem uma pilha explícita lá no método baseado em tabela, a gente tem que, no momento que eu aplico a produção de E aqui, né, eu vou empilhando as coisas da direita para a esquerda, né? Então, eu vou nomear as ações semânticas igual a gente estava nomeando, né, para facilitar, chamar aqui de R1, R2. Então, o que acontece? Lá na minha pilha, tá, no método baseado em tabela, eu vou empilhar R2. Agora, minha pilha não vai ter somente símbolos, né? Minha pilha vai ter regras semânticas também. Então, vou empilhar R2, E', né? Lembrando que a gente sempre empilha da direita para a esquerda, R1 e T aqui, tá? E aí, essas regras, né, semânticas, elas, você, por exemplo, você tem o nome da regra aqui, aí quando você tiver com a regra no topo da pilha, você testa lá se a regra, se o símbolo, né, for, na verdade, uma regra aqui, se for a regra R1,
você vai executar a regra R1, né? Chama a função, ou faz aqui, né? Executa a regra R1. A ideia é essa, tá? Assim, explicando bem por alto aqui, né, você tem uma forma, você tem que definir uma lógica para, a partir do nome de uma regra, né, a partir do testar que isso é uma regra, né, na verdade você pode testar verificando, colocando as regras num dicionário, né, num hash map, e a função que implementa elas, né, você vai chamar, né, num if, né, dentro do if aqui, tá? Então, a ideia é você testar. Se o topo da pilha for uma regra, você executa a regra, né? Só que aí a regra ela tem cópia de valores aqui, né? De um não terminal para outro. Aí o que a gente pode fazer, né? A gente pode, aí, na verdade, independente de ser implementado orientado a objetos ou não, a gente pode definir um atributo, né? Cada não terminal vai ter por exemplo, você vai implementar os atributos como sendo uma classe lá. Então, a classe vai ter lá o nome do não terminal, né? Uma variável aqui para o não terminal e uma variável para o valor, né, dele, né? Que a gente pode considerar que é float aqui. Então, e outros métodos aqui, né? A ideia é, toda vez que eu faço uma cópia de valores, né, eu vou instanciar essa classe atributo, né, para cada símbolo que eu encontrar aqui na pilha, aí eu vou copiar para o atributo valor, por exemplo, de E', né, eu vou lá na classe lá da atributo lá, vou ter um atributo do E' lá, eu vou copiar. Tem que ter uma referência aqui, né? Enfim, só fazer pseudocódigo aqui mesmo. Eu vou copiar o valor de T para E', né? No caso, a E' é um objeto lá, né? É representado como um objeto também no meu código, né? Então, a ideia é copiar esses atributos de alguma forma, né? Representar eles internamente. Pode ser também com um dicionário, né? Com alguma coisa, usar meio que uma tabela de símbolos para guardar esses atributos aqui, tá? Então, a ideia quando a regra estiver no topo da pilha, eu executo, né, e copio os valores e armazeno os atributos, ou utilizando uma classe, ou utilizando uma struct, ou utilizando um dicionário, um hash map, tá? Para poder buscar, né, dado o nome do não terminal, buscar o atributo daquele não terminal, né? Na verdade, eu teria fazer uma associação aqui, né? Acho que seria até melhor um hash map. Bom, é esse meio mesmo. E no caso aí complica, né, um pouco, né? Porque a gente tem que implementar esses testes, né? Para ver se o topo da pilha é uma regra semântica. No caso do método desses recursivo é mais fácil, é mais direto, pessoal, porque é o seguinte, a regra R1 e a regra R2 aqui, na produção de E, elas vão ser executadas num ponto que elas aparecem aqui, né? No caso, a regra R1, ela tem uma notação, né, que está falando que eu tenho que copiar o valor de T para E', né? O E' aqui no meu código aqui é o E underline aqui, né, que é o E'. O que é copiar esse valor, né? Então, tem que pegar o valor que é retornado pela função de T, tá? O valor de T eu vou armazenar numa variável e vou passar como parâmetro o valor dessa variável para E', tá? Então, o que a gente tem que entender? Toda vez que eu tenho uma cópia de valor, quer dizer que eu estou... toda vez que eu estou copiando um valor, né, que na verdade é herdado aqui, toda vez que o não terminal está herdando um valor, eu estou passando aquele valor por parâmetro para a função do não terminal. Então, E' está herdando o valor de T aqui, né? E' herda o valor de T. Então, na implementação, no método de descida recursiva, isso é passar
o valor de T por parâmetro para E', tá? Então, a ideia é essa. Toda vez que eu estou herdando um valor, você vai passar aquele valor por parâmetro. Então, a gente vai falar disso quando falar de compatibilidade de expressão. Eu já vou fazer outro exemplo também. E toda vez que eu tenho um valor sintetizado, né, um valor sendo passado do filho aqui, do E' para o pai, para o E. Então, toda vez que o atributo está sendo sintetizado, passado do filho para o pai, eu tenho um retorno daquele valor, né? Eu tenho que retornar aquele valor, tá? Então, seguindo essas duas regras, vocês conseguem implementar todas as ações semânticas que a gente viu, né? Toda vez que o atributo for herdado, a gente passa por parâmetro, e toda vez que ele for sintetizado, na verdade, ele pode ser retornado, né? O valor pode ser retornado aqui, ou um atributo sintetizado, ele pode ser retornado também, ele pode ser passado por referência, né? Então, a gente pode preencher um atributo sintetizado passando ele por referência. Tá? Então, só escrever aqui. A gente tem duas formas de fazer isso, né? Retornando valor ou passando por referência o atributo sintetizado, né? Quando ele está fazendo papel de sintetizado. E o herdado é sempre por parâmetro. Então, fazendo isso, pessoal, a gente consegue fazer as cópias de valores, tá? E aí, quando eu tenho uma ação semântica que realiza uma conta, eu vou fazer a conta, né? E aí eu vou passar valor também por parâmetro, caso eu esteja herdando o resultado da conta e o resultado da ação semântica, né? Então, no caso ali, né, da operação de soma, né, eu realizo a soma aqui, pegando o valor do operando à esquerda, que veio por parâmetro, e o valor do operando à direita, que foi retornado pelo não terminal T aqui. E o resultado da soma eu passo para a função E'. E' está herdando o valor da soma ali. Então, a gente sempre tem essa mesma estrutura, tá? Essa mesma lógica que a gente vai utilizar. E aí, voltando no exemplo da aula passada, a gente vai fazer aqui como se a gente estivesse fazendo método de descida recursiva para esse caso, né? Para as regras aqui da nossa gramática aí. Então, o que eu teria aqui, pessoal? Eu teria uma função, por exemplo, né? Uma função. Aqui eu vou explicar retornando um valor, né, aqui na função, mas a gente poderia passar um valor aqui por referência também, mas eu vou explicar aqui retornando valor. A gente tem uma função aqui, expressão que ela pode ou não receber um parâmetro aqui, né? No caso, expressão que ela não vai receber, as outras que vão receber. E a expressão, a gente vai testar o first aqui, né? Que a gente testa o first. E aí a gente começa a implementar a produção aqui, ó. A primeira símbolo aqui é a relação. Só que o que a regra 14 me diz? A regra 14 me diz que eu vou copiar o valor de réu para a expressão APC. Então, o que eu posso fazer? Eu posso criar uma variável aqui, valor, que vai receber o resultado aqui do não terminal réu. E depois, o que eu posso fazer? Copiar, passar por parâmetro, né, que é a cópia que a gente faz nas regras aqui, copiar o valor de réu para a expressão OPC, tá? E depois eu vou retornar o valor de expressão OPC. Então, eu posso já colocar no return aqui, expressão OPC, recebendo um valor aqui do réu aqui, do não terminal réu. Então, eu pego o valor do não terminal réu, é a que a regra 14 está me dizendo, né? Só que aqui é uma anotação que é utilizada independente do método de análise sintática que a gente está utilizando. Pego o valor de réu, copio para o atributo valor de expressão APC. Isso na implementação é copiar o valor retornado pelo não terminal, pela função réu, né, do não terminal réu, para a função expressão PC,
tá? Então, a função expressão PC vai poder utilizar esse valor. E a regra 16 é esse return aqui, né? Retornar o valor de expressão PC para o pai dele aqui, para expressão, tá? Então, seguindo essa lógica, a gente vai implementando cada ação semântica que a gente tem no nosso código, tá? Então, por exemplo, a ação semântica a R8 aqui. É a mesma lógica, R8 e R10, né? Segue a mesma lógica aqui da R14 e da R16, né? Eu vou ter a função aqui, adição. E aí, a função adição, ela recebe um valor, tá? Porque a adição já vai receber valores, né, dos nossos pais, né? A gente vai receber um valor aqui. Né? A gente pode colocar assim, né? Na verdade, desculpa, a função adição não. A função adição é o PC que vai receber, né? Então, deixa eu só fazer aqui. A adição não tem parâmetro. Aí eu vou ter o if aqui do first. E aí eu tenho a regra 8, eu tenho a chamada termo e a regra 8 que vai copiar o valor de termo para adição ao PC. Então, a gente tem um atributo que, uma variável local valor, que vai receber o retorno de termo e vai copiar o valor de termo para adição ao PC. Então, aqui a gente tem a regra R8 e esse return aqui, né, a regra R10 aqui, tá? Que copia o valor para o pai, retorna para o pai. E aí, por exemplo, né, a adição ao PC aqui, a gente tem uma função também que recebe agora o valor do operando da esquerda, né? Então, a gente precisa entender quem está recebendo valores aí para poder definir os parâmetros de cada função, né? Então, a função aqui para adição ao PC, ela vai receber um valor, que é o valor do operando da esquerda. Aqui eu estou fazendo sem declarar a variável, né? Mas isso aqui é um pseudocódigo, pessoal. Aí eu testo o first aqui. No caso, se for um mais ou menos, o que a gente faz? A gente pega, né? Se for mais, a gente pode ter uma ação semântica aqui, ó, que guarda numa variável que o operador é o mais, tá? E aí, se vocês estão fazendo orientado a objetos, pessoal, o que vocês têm que lembrar? É que vocês podem utilizar, né, os atributos da classe aí, tá? Então, isso facilita muito. Fazendo orientado a objetos, né, vocês podem, não necessariamente vocês vão ter que passar sempre o valor por parâmetro, tá? Ou retornar, né? Você pode utilizar um atributo da classe para fazer movimentação, tá? Porque todas as funções da análise sintática vão estar na classe, por exemplo, analisador sintático. Então, vocês podem utilizar o atributo da classe para movimentar os dados. Só cuidado, né, que aí você vai estar meio que com uma variável global, né? Todo mundo vai estar acessando, então isso vai estar sendo compartilhado aí, vai estar sendo sobrescrito, né? Mas é uma ideia também, você utilizar o atributo da classe para movimentar os dados, né? Por exemplo, utilizar um atributo operador, né? Definir um operador que foi reconhecido na entrada, tá? Aí, se o operador é a soma, você tem aqui o valor do operando da direita, ele vai ser retornado, né? Então, a gente vai ter uma variável aqui, operando à direita, vai ser retornado pelo não terminal termo, né, que está sendo chamado aqui, tá? Aqui eu teria chamado aqui, né, OP adição aqui, né, antes, para saber o operador, e depois eu testo o operador. No caso, o valor de termo, ele vai, na regra R9, que a gente especificou, vai ser somado ao valor do operando à esquerda, né? Só que o operando à esquerda
Aqui é adição PC, pessoal, desculpa. O operando à esquerda, ele veio herdado o valor dele do não terminar o termo lá na função adição, né? Então, a gente recebe por parâmetro o operando à esquerda, tá? Então, tendo o operando à esquerda aqui, eu consigo fazer a conta. Então, a ideia é fazer a conta aqui, né? Com o valor aqui de operando à esquerda, mais, né? Porque é o operador mais, o operando à direita, que é o retorno de termo. Então, eu consigo fazer a conta porque eu estou copiando o valor do operando à esquerda, né? Ele está sendo herdado pela função adição ao PC, tá? Então, por isso que ela tem que ter esse parâmetro, né? Ou você pode fazer com o atributo da classe aí, né? Mas cuidado para sempre verificar qual o valor que você está setando aí nos atributos. E aí a gente retorna, né? Depois de fazer a conta no R9 aqui, né? Desculpa, retorno não. Falei errado aqui, pessoal. Eu tenho uma chamada para adição ao PC, né? O valor do resultado, na verdade, né? Lá na regra R9, a gente viu que o valor do resultado vai ser armazenado em adição ao PC. Então, a adição ao PC está herdando esse valor, né? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma chamada para adição ao PC, né? Eu tenho que fazer chamada recursiva, não pode esquecer disso, passando o resultado como parâmetro, né? A conta que eu fiz agora, ela vai ser é como se ela fosse o novo operando à esquerda das próximas contas, né, que eu tenho na entrada, né? Então, toda conta que eu faço, isso é a mesma coisa que para os outros não terminais, né? Para réu PC, mesma lógica, para expressão PC e para termo PC. Toda conta que eu faço, eu passo para o não terminal aqui, que eu vou chamar recursivamente, para ele continuar fazendo essa conta, né? Para continuar fazendo a conta, caso eu tenha mais operações na entrada, né? Na expressão. Então, a ideia é essa, a gente vai passando os atributos aqui, né? Atributos aqui que são herdados, né, como parâmetro, ou sintetizados, né, com o cuidado de passar por referência. E aí, esses atributos eu vou utilizando para fazer as ações semânticas, né, eu vou fazendo a conta e vou depois retornando o valor para o pai, né? O return que é para retornar para o pai, quando a gente tem uma regra no final aqui da produção, né? No caso, a adição a PC aqui é porque eu tenho que retornar, né, depois, né, o resultado para o NumPy aqui. Então, a ideia é a gente fazer isso, né? Cada regra semântica aí, né, você vai ver a posição dela e implementar as ações semânticas aí. Lembrando que aqui eu teria o operador de menos, né? Só que é copiar e colar aqui, né? Só com a diferença de que aqui vai ser menos, tá? O resto vai ser idêntico, vai ser igual aí, né? Com exceção do operador de menos aqui, tá? Então, essas regras para avaliar expressões, né? A gente vai implementando para cada não terminal aí da gramática, para cada função do método de descida recursiva, tá? Então, a gente viu regras para as outras expressões aqui, né? Só que a gente tem uma limitação em fazer isso, pessoal, para um caso específico de interpretador de expressões, o interpretador ele não é implementado dessa forma, né? Ele é implementado com base, ele faz avaliação de expressão com base na árvore de sintaxe abstrata. Mas eu expliquei dessa forma, eu sempre explico a ação semântica com esse exemplo, que eu acho que é mais fácil de entender. O que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou pegar a outra parte da gramática da nossa linguagem e eu vou começar a definir outras ações semânticas aqui, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai definir ações semânticas para verificar se a variável foi declarada. Então, a gente vai ter... Desculpa, primeiro a gente vai definir uma ação semântica para inserir
a variável na tabela de símbolos. Então, primeiro, a gente vai inserir uma variável declarada, né, na tabela de símbolos. Preciso anotar isso aqui antes. Primeiro a gente vai inserir uma variável que foi declarada na tabela de símbolos. Segunda ação semântica, a gente vai verificar. Na verdade, ao fazer isso aqui, né, junto com a primeira aqui, vamos colocar junto aqui. Ao tentar inserir a variável na tabela de símbolos, a gente vai verificar se a variável foi redeclarada. Então, a gente vai fazer duas coisas aqui. Verificar se a variável foi redeclarada. Então, eu vou inserir, no momento que eu estiver inserindo uma variável na tabela de símbolos, que é o nosso banco de dados aí de informações sobre todas as variáveis, né, todos os indicadores, né, nome de variável, função no código. Toda vez que eu estiver inserindo uma variável na tabela de símbolos, eu vou verificar se ela foi redeclarada, tá? Basicamente, eu vou testar se já existe uma entrada de mesmo nome, eu vou falar que ela foi redeclarada. Lembrando aqui que a gente tem um único escopo no código, né, para simplificar, senão começa a complicar a nossa análise aqui. E a segunda ação semântica, verificar se uma variável foi declarada, né, diferente de redeclarada aqui. Então, a gente vai criar e posicionar essas ações semânticas. Verificar se uma variável foi declarada. E a terceira ação semântica é verificar a compatibilidade de tipos. Verificar compatibilidade de tipos. Então, a gente vai implementar essas três ações semânticas aqui. Deixa eu só passar para cima aqui. Bom, aonde que eu vou implementar, pessoal? Qual que é a lógica, né, da primeira ação semântica aqui? Que é inserir, né, a primeira parte ali, inserir uma variável na tabela de símbolos, né, uma variável declarada. Bom, aonde que eu tenho declaração de variável aqui no meu código? Deixa eu mudar a cor aqui. Aonde que eu tenho no meu código? Não, na minha gramática, né? Nossa gramática. A declaração de variável, né? Ela inicia com a palavra reservada var. Então, a declaração de variável, ela é feita após a palavra var, né? Então, sempre que eu achar um ID após essa palavra, eu tenho uma declaração de variável. Inicia, não necessariamente uma declaração, né? Inicia as declarações de variável. Então, qual que é a ideia, pessoal? A ideia é o seguinte, eu vou pegar e vou, na função declaração, né? Então, o que a gente pode fazer? Ou na função varlist2, né? O que a gente tem aqui? A gente tem a função declaração. Primeiro eu vou fazer a regra aqui na produção, depois a gente faz na descida recursiva. Eu vou inserir aqui, ó,
depois de ID, né, depois de cada ID aqui, que está na declaração de variável, eu vou inserir uma regra semântica, tá? Eu vou chamar de R1 aqui, considerando que a gente não tem definido aquelas outras regras aqui. Desculpa, gente, eu escrevi aqui. Eu vou inserir a regra R1 aqui. A regra R1, ela vai tentar inserir, né, a informação desse identificador na entrada da tabela de símbolos, tá? Vai ser a mesma regra aqui, ó. É a mesma regra aqui, ó, para variáveis que vêm depois da vírgula, né? Então, são variáveis que estão sendo declaradas também. Então, qual que é a ideia da regra R1, pessoal? Especificando, né, mais pseudocódigo, depois fazendo na descida recursiva, ela vai pegar as informações do token at_all e vai inserir na tabela de símbolos, né? Então, lembrando que você tem que, no momento, né, antes de iniciar a análise sintática, você tem que alocar, né, a tabela de símbolos lá, né? Então, você tem que criar, já tem que estar definida, alocada a estrutura da tabela de símbolos. Então, a gente já tem uma tabela de símbolos disponível para ser utilizada. E aí, o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou, na regra R1, eu vou acessar a tabela de símbolos. Na posição, né, a gente está pensando na tabela de símbolos como um dicionário, né, um hash, né? Então, eu vou, na verdade, que eu vou ter uma função aqui, né, insere, onde eu vou passar o valor da chave, que é o lexema do ID, né? E outras informações que eu, por exemplo, se eu quiser passar o número da linha, né? Vamos deixar aqui só o lexema aqui para vocês entenderem aqui. Então, a ideia é inserir esse lexema do ID reconhecido, do ID declarado, né, reconhecido pelo analisador sintático na tabela de símbolos, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma entrada lá no meu código, né, que aqui é programa, né, aí eu tenho que var xy float. Então, eu vou inserir uma entrada na tabela de símbolos, né, a chave aqui vai ter uma entrada aqui para x e uma entrada para y, tá? A informação de tipo eu ainda não tem, porque vem mais na frente na análise sintática. Então, a gente vai especificar que existe uma ação semântica. Né? Você pode fazer um passo a passo assim, né? Se define tem uma ação semântica em determinada posição. Na verdade, você vai pegar isso aqui que eu fiz, né, para poder implementar. Então, tem uma ação semântica que insere aquele lexema, cria uma entrada, né, para aquele lexema na tabela de símbolos, e depois a gente vai já utilizar, né, atualizar essa entrada. Então, desculpa, a gente cria uma entrada, escrevi aqui, cria uma entrada para o lexema. Então, a ideia é, toda vez que eu vejo um ID aqui que foi declarado, depois de var, né, depois da vírgula também, a ação aqui é a mesma, né? Eu vou criar uma entrada na tabela de símbolos para aquele ID, tá? Então, vou inserir no meu dicionário, no meu hashmap, a entrada para aquele ID, tá? E aí, só que o seguinte, né? No momento que eu estou fazendo essa inserção, na verdade, a gente pode ter um retorno aqui, né? Por exemplo, o retorno booleano para
verificar se teve sucesso ou não, tá? O que, que vai acontecer? Se eu tenho já uma entrada com o mesmo nome de chave, né? Se eu tenho, por exemplo, se eu coloquei assim, var x, x float, quando eu for inserir, criar a entrada para o segundo x aqui, vai dar problema, né? Porque ele não aceita duas entradas com o mesmo valor. Ele não aceita duas chaves, duas entradas com a mesma chave, né? A gente tem que ter cuidado, né? Não pode ter duas entradas. Então, a gente não é permitido duas entradas com a mesma chave, né? Cada variável, né? Nome de variável é único, né? Então, o que, que vai acontecer? A função insere que vocês vão implementar, ela pode retornar no momento que eu tentei inserir o x, né? O segundo x vai retornar falso, né? O primeiro x vai retornar true, o segundo x vai retornar falso. E aí a gente testa, na regra R1 mesmo, eu testo aqui, ó, se o retorno é falso, quer dizer que já existe uma variável de mesmo nome, tá? Lembrando, então, que a gente está... a nossa suposição, né? Tem que deixar isso claro aqui, né? A nossa linguagem, ela tem um único escopo, né? Eu acho que eu não deixei isso claro lá, não ficou claro na documentação, não está especificado isso, né? Então, vou deixar claro aqui. Na semântica da nossa linguagem, existe um único escopo. E o nome de identificador é único, né? Na verdade, três coisas aqui que eu vou para ficar claro. Existe um único escopo, todos os IDs devem ser declarados. E terceira regra, né? Na verdade, a linguagem tem outras semânticas, mas essas são as principais. Terceira regra é o nome. Então, o nome de um identificador é único, né? E não pode ser igual ao nome de uma variável, uma palavra reservada, né? Mas isso a gente falou lá na análise léxica. Então, para deixar claro aí, pessoal, na nossa linguagem, né, na linguagem similar a Pascal aí, a gente tem um único escopo, todos os IDs devem ser declarados, né, para serem utilizados, a gente vai ver regra na atribuição, na expressão, e o nome de cada identificador é único. Não pode ter dois identificadores com o mesmo nome. Então, dado essas definições na linguagem, né, a gente tem o seguinte, a gente tem... Deixa eu só voltar aqui. A gente tem uma ação semântica que vai tentar inserir uma entrada na tabela de símbolos e caso eu não consiga inserir, eu vou imprimir, né, uma mensagem erro aqui, né, para o usuário aqui. Uma variável, variável x, né, no caso ali, variável x foi redeclarada. Então, a gente já consegue implementar essa ação semântica só pelo retorno da função insere. Se a função insere retornar falso, quer dizer que já existe uma entrada com mesma chave, né, na tabela de símbolos, tá? Aí você imprime, né, a mensagem lá no arquivo de saída, né, variável foi redeclarada, tá? Então, a gente já tem uma ação semântica, tá? E aí, no método de descida recursiva, você vai implementar essa ação semântica lá na função do varlist lá, você vai ter que implementar lá, né? Você tem a função aqui varlist, né? Aí, no momento que você reconhecer o token ID aqui, você vai realizar a ação semântica R1.
Tá? Então, você vai fazer isso para cada ação que você definir na gramática, tá? Para cada ação que a gente definir aqui na nossa gramática. Então, a primeira ação que a gente definiu é a ação aqui para verificar se a variável... para inserir, desculpa, são duas coisas. Para inserir uma entrada na tabela de símbolos, a ação R1, e verificar, tá? Então, a ação R1, na verdade, tem toda essa parte aqui, né? E verificar se uma variável for redeclarada. Então, nos pontos onde aparecerem a ação R1, que é em varlist e varlist 2, você vai executar a ação R1, tá? Então, se executar a ação R1, aqui você tem que chamar, né, a função para andar na entrada aqui, né? E depois você vai chamar varlist 2. E aí, na função varlist 2, você vai executar a ação semântica também R1, tá? Então, na função varlist 2, você vai ter o testar ali, no caso, a vírgula, né? A gente faz a mesma coisa, executa. Aqui eu não estou colocando de novo, pessoal, porque eu colocaria como pseudocódigo, eu copiaria copiar e colar essa linha aqui, tá? Que é a ideia ali de inserir uma entrada na tabela de símbolos. Então, é importante, né, entender o ponto que está sendo inserida a regra semântica, né, e o que a regra semântica vai fazer, né. Depois a gente tem que a chamada recursiva aqui, né, varlist 2. Então, a primeira regra semântica. Essa regra semântica, pessoal, vocês vão implementar para a letra E aqui, ó, tá? Né? Então, você tem todo um passo a passo aí, como eu falei, né? Que já era para estar adiantado aí, né? Você fazer o desenho do autômato, que vocês vão ter que me enviar, fazer o analisador Lexo, né? Você tem lá um switch, case, um if lá para testar os estados, né? E os caracteres, né? Do analisador Lexo, é um autômato finito determinístico. Você pode usar o site lá que eu passei para construir o first follow da gramática, tá? E aí fazer um método de descida recursivo, por exemplo, tá? Aí no método de descida recursiva, você vai implementar nos pontos que a gente definir as ações semânticas ali, que a gente está definindo. Então, que é a letra E aqui, né? Na verdade, já tem uma ação semântica aqui, ó, na letra D, né? Todos os identificadores declarados no código devem ser inseridos na tabela de símbolos juntamente com a informação de tipo. Até estava esquecendo que a gente tem que definir a informação de tipo aqui, vai ser outra ação semântica. E aí, na letra E, a gente já implementou o número 2 aqui. Desculpa, implementou não. Definiu ali. Verificar se a variável foi redeclarada, tá? Que é o número 2 aqui. Daqui a pouco a gente vai fazer isso aqui, verificar se a variável foi declarada, e o número 3 também, tá? Então, no caso aqui, pessoal, a ação semântica R1, vocês vão implementar nesse ponto que eu defini, né, na gramática, fazendo essa lógica que eu fiz, tá? Eu vou acrescentar uma ação semântica aqui que eu esqueci, né, do tipo aqui, eu vou colocar aqui como a ação 2 aqui, que é o seguinte, né? A gente precisa definir o tipo da variável, né? A gente precisa guardar a informação de tipo na tabela de símbolos, na entrada da tabela de símbolos da variável. Então, a segunda ação semântica é armazenar, né, o tipo na tabela de símbolos. Depois eu faço um exemplo, pessoal, com base no código. Vamos ver se a gente faz um exemplo com base no código de entrada, como se a gente estivesse fazendo a análise sintática e a semântica, né? Então,
como é que eu vou implementar a ação 2, tá? Então, depois a gente faz a ação 3. A ação 2, pessoal, ela vai exigir uma lógica, porque é o seguinte, o tipo de uma variável eu só vou descobrir depois que eu percorrer a lista de todas as variáveis que foram declaradas, tá? Porque o var list aqui, ele está antes do tipo, né? Antes do type aqui, ó. São esses tipos que são permitidos, tá? Então, o que que acontece? Vocês têm que implementar alguma lógica para quando chegar na ação aqui, que vai ser R2, para quando chegar na R2, você tem que implementar alguma lógica para pegar os IDs que você reconheceu, né, nessa linha do código, para quando chegar depois do tipo, depois de determinar o tipo, em R2 aqui, você saber para quais variáveis que você vai inserir aquele tipo na tabela de símbolos, né? Então, qual que é uma ideia, né, de implementação? Uma ideia é o seguinte, na regra R1, aí a nossa regra R1 vai aumentar um pouco aqui. Na própria regra R1, você vai inserir em uma lista, por exemplo, você vai ter uma lista aqui de variáveis declaradas, né? Então, você vai ter uma lista temporária aqui de variáveis declaradas lá na sua classe lá do analisador sintático. Eu estou explicando, considerando orientação objetos aí, né? Mas você não precisa fazer orientado objetos, né? Na classe, uma das funções do analisador sintático, um dos atributos, você vai ter lá uma lista de variáveis que foram declaradas agora, né? Essa lista vai sendo atualizada. Então, toda vez que eu entro, que eu reconheço a palavra var, né? Eu inicializo essa lista. Na verdade, a gente teria que, início aqui da ação R1, né? Antes da ação R1, por exemplo, a gente pode colocar uma ação R0 aqui. E a gente coloca na ação R0, né? A gente inicializa, limpa a lista de variáveis, a lista temporária ali de variáveis declaradas. E aí, na ação R1, à medida que a gente reconhecer cada ID, né, na ação R1 a gente está trabalhando com o ID aqui, né, com base no lexema dele. O que a gente faz? A gente pega e guarda o lexema, né, vai lá na lista, eu chamei de variáveis declaradas, né, variáveis declaradas. Desculpa. A gente insere no final da lista o lexema do ID atual. Então, eu estou inserindo lá, por exemplo, eu vi X depois o Y. Então, na minha lista vai ter lá, temporariamente, né, o X e o Y. E aí, quando eu chegar na ação R2, o que a ação R2 vai fazer? A ação R2, pessoal, depois do type, na verdade, a gente tem uma ação R2 aqui dentro, antes do type, né, na chamada type aqui, né, a gente tem uma ação R2, uma ação. Deixa eu colocar aqui, né? Ação R3 aqui, né? Ação R2 vai estar dentro aqui de type aqui para determinar o tipo da variável, né? E a ação R3 é que vai inserir o tipo na tabela de símbolos, né? Então, a ação R2, ela vai guardar numa variável, por exemplo, tipo atual, o tipo reconhecido, né, na entrada, né? Então depende do tipo, né, que eu reconhecer. Se for boolean, integer, né? Então vou armazenar aqui
o tipo atual. Na variável tipo atual. E aí a regra R3, ela vai ter a informação de quais variáveis foram declaradas e a informação do tipo, tá? Então a regra R3, que é a segunda ação semântica na nossa lista, ela vai pegar, vai lá na tabela de símbolos, vai consultar, né, a tabela de símbolos. A gente pode fazer assim, né, uma anotação aqui. Eu vou consultar a tabela de símbolos utilizando cada ID, né, da minha lista aqui de variáveis, né? Então, a ideia é consultar cada ID na minha lista de variáveis declaradas, né? E caso a minha entrada exista, né? Eu vou atualizar, fazer assim, separado aqui, né? Caso a variável exista, na verdade ela vai existir, né? Mas enfim, eu vou atualizar aqui, né? Eu vou fazer entrada, ponto valor, ponto tipo, desculpa, recebe o tipo atual. Então, uma ideia aí de como implementar essa definição de tipo, né? Então, eu armazeno o valor do tipo e as entradas declaradas, né, com alguma estrutura de dados, né? E aí eu tenho as informações que eu preciso para executar a regra R3, tá? Então, a gente tem que pensar assim, o que eu preciso armazenar para executar uma regra semântica, né? No caso, a gente precisou armazenar as variáveis que foram declaradas, né, numa lista, e é o tipo que veio depois, né? E aí, com base nessa informação, eu atualizo, né, a coluna do tipo aqui, né? O que a gente está fazendo aqui? Atualiza a coluna tipo com o, o tipo da variável, né? Com o tipo da variável, né? Que foi identificado aí para a variável. Então, a gente vai lá na entrada da tabela de símbolos, né? Vai lá na chave, por exemplo, de x e de y. A gente tem lá a coluna de tipo. A gente vai e atualiza o tipo para float na entrada de cada variável declarada aqui, né? No caso, x e y. Então, a ideia da regra R3 é essa, pessoal. Segunda nossa lista aqui, né? Armazenar o tipo. Eu pegar e inserir o tipo de cada variável declarada na entrada da tabela de símbolos daquela variável, tá? Então, por que isso é importante? Porque essa regra vai ajudar a gente a fazer a regra 4 aqui, a quarta regra, tá? Então, a gente já tem, na verdade, já R0, 1, 2, 3, 4, 5 regras, né? E vamos continuar aqui, vamos verificar, vamos entender a lógica para verificar se a variável foi declarada, né? No caso aqui, eu preciso só inserir mais umas produções aqui. Mais uma produção, no caso aqui, né? E depois eu vou fazer a outra, copiando a outra parte da gramática, linha quarta. Só preciso dessa produção aqui, né? Do ID aqui, tá? Então, qual que é a ideia agora, pessoal? Verificar se uma variável foi declarada. A gente tem que pegar na nossa gramática todos os locais onde uma variável é utilizada, né? Eu tenho que pegar lá e ver, por exemplo, né? Deixa eu mostrar aqui no PDF, que é mais fácil. Quais são todas as variáveis todos os locais, desculpa, onde uma variável é utilizada, né? Aqui, no caso, eu tenho, depois de programa aqui, uma variável sendo usada, tá? Sendo usada, não declarada, né? Não, na verdade, desculpa, falei besteira aqui. A variável não está sendo usada, ela está sendo declarada como nome de função, né? Então, esse ID aqui, ele não é um ID de uma declaração de variável, mas ele é uma declaração de nome de função. Então, isso aqui é uma declaração também, só que de nome de função, que vocês não vão precisar implementar aí.
Então, vou ver aqui outras ocorrências, né? Aqui, as ocorrências de D, né? A gente viu que é uma declaração de variável. Eu vou procurar todas as outras ocorrências que eu estou utilizando ID, tá? No caso aqui, eu tenho, vão ser 3. Eu estou utilizando ID no lado esquerdo de uma atribuição, então a primeira ocorrência, o primeiro uso, né, que eu posso ter numa gramática, na minha linguagem, desculpa, é no lado esquerdo de uma atribuição. Segundo uso de ID é no lado direito do comando read, né, que ele vai aparecer, na verdade, na gramática, né, no lado direito do comando read. E terceira ocorrência, né, que o ID vai aparecer na gramática aqui, é em fator, tá? Lembrando que o ID, né, como expressão deriva lá fator, né, o ID pode aparecer aqui também. Mas como ele está sendo derivado a partir de fator, as ações semânticas em toda expressão ali, né, vão se concentrar aqui em fator, tá? Então, a gente tem 3 ocorrências. Em fator, no lado direito, não, desculpa, depois do comando read aqui, né, que seria um comando de leitura do terminal, e antes de uma atribuição aqui. Então, para cada ocorrência dessa, o que a gente tem que fazer? A gente tem que verificar se o lexema desse ID, se existe uma entrada na tabela de símbolos com o lexema desse ID, né? Em outras palavras, a gente vai estar verificando se esse ID foi declarado, né? Então, para a gente verificar se o ID foi declarado, a gente tem que consultar a entrada da tabela de símbolos utilizando o lexema desse ID, né? Utilizando lá a string dele mesmo, né? O valor da string dele, para verificar se existe uma entrada com esse valor, né? Então, por exemplo, quando a gente tem uma atribuição, né? Isso é em toda linguagem que precisa da variável ser declarada para ser utilizada, como a linguagem C, né? Quando eu faço a atribuição aqui, A recebe 1, né? O compilador vai verificar se a variável A ela aparece na tabela de símbolos, naquele escopo, né? Mas no nosso caso a gente só tem um único escopo. Então, eu vou verificar se existe uma entrada com a variável A na tabela de símbolos, né? Caso exista, não, tudo bem, né? Posso usar o A sem problema nenhum. Caso não exista uma entrada com a variável A, eu tenho um erro semântico, né? Um erro de variável não declarada, tá? A mesma coisa aqui se a variável aparecer no lado direito de uma atribuição, né? No caso aqui dessa cópia, eu tenho que verificar se existe a variável B na minha tabela de símbolos, né? Se existe a variável A também na tabela de símbolos. Então, eu tenho que consultar a tabela de símbolos para a variável B e para a variável A, tá? Para cada variável que eu não encontro na tabela, né, que eu não consulto a tabela e o retorno é falso, né, porque não tem aquela chave, eu vou exibir uma mensagem de erro semântico falando que a variável não foi declarada. Então, no caso, outro exemplo aqui, né, da nossa gramática no comando read, né, eu tenho aqui, posso ler um valor do terminal, gravar numa variável, sei lá, read valor. Então, essa variável valor, eu tenho que consultar, né, a entrada da tabela de símbolos para ver se tem a variável valor, tá? Ou, numa expressão aqui qualquer, por exemplo, if A, né? Quando eu vejo o A aqui dentro do if, eu tenho que consultar também a tabela de símbolos para verificar se A foi declarado. Ou, if A maior que C. Então, eu vou consultar a entrada da tabela de símbolos para A e para C. Só que aí, onde que vão estar essas ações semânticas? Lá no não terminal fator, né? Nesse caso aqui em fator, né? Aqui vai ser em read, né? E aqui do lado esquerdo, né? Vai ser, no lado esquerdo aqui vai ser na atribuição. No lado direito aqui vai ser em fator que vai aparecer, tá? Então, a gente tem essas 3 posições aí para especificar a regra semântica. Vou fazer aqui de baixo para cima. Eu vou ter, então, em fator, uma regra semântica aqui, R4 aqui, que vai... R4, né? R4 que vai verificar se ID foi declarado, tá? Então, a regra R4, ela vai consultar a tabela de símbolos, né? Então, lembrando aí, a tabela de símbolos é a tabela que tem todas as informações que a gente precisa, né? Todas as variáveis declaradas tem que estar lá, né? Então, a gente vai consultar aqui
tab símbolos, ponto, consulta, passando o lexema aqui do ID, né? Ou você pode retornar aqui, né? O seu retorno pode ser um ponteiro, uma referência para entrada aqui, né? Da tabela aqui. Aí vocês que sabem a implementação. Então, a ideia aqui é consultar a tabela, tá? Verificar se existe uma chave, né, com esse lexema do ID que eu estou passando aqui. Verifica se existe uma entrada, né? Uma entrada com essa chave. Então, a regra R4, ela consulta a entrada da tabela e, caso o retorno seja falso, né, quer dizer que não existe uma entrada com com aquela chave, tá? Então, se o retorno for falso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que imprimir uma mensagem de erro para o usuário, informando que a variável não foi declarada. Então, a gente vai usar essa lógica aqui, pessoal, tá? E consulta a tabela, tá? Você vai ter lá um dicionário, por exemplo, um hashmap, que você vai consultar. Se não existe aquela chave, né, você vai retornar algum valor inválido, né? Ou null aqui, né? Testa se é null o resultado. E você vai imprimir variável tal, né? Não foi declarada aqui no código, né? Ela foi utilizada sem ser declarada, tá? E aí você vai imprimindo essas coisas no arquivo de erro. Então, a ideia é utilizar a tabela de símbolos, né? Então, reparem só que para fazer as ações semânticas aqui, né, da letra E, né, e a inserção, né, a gente vai estar utilizando sempre a tabela de símbolos, tá? Então, a gente verificou se uma variável foi declarada no momento da inserção, se existe uma mesma chave, a variável quer dizer foi redeclarada, você imprime a mensagem de erro. Verificamos agora se a variável foi declarada, utilizando a função que consulta, né, se existe uma entrada com aquela chave, e a gente vai verificar a compatibilidade de tipos, também pegando os tipos da tabela de símbolos e testando se eles são compatíveis de acordo com as seguintes regras aqui, né, que a gente já vai ver. Então, a ideia da regra é essa, tá? E aí a regra R4, pessoal, o que acontece? A lógica para verificar se uma variável foi declarada é essa daqui. E essa mesma lógica que eu coloquei aqui em fator, né? Que fator que deriva ID, né? Só na produção de fator que deriva ID, eu vou colocar aqui também na expressão do read aqui, né? Depois de read, né? No comando read, né? Então, a mesma regra semântica R4 é exatamente igual. Depois do comando read, eu tenho que verificar ali se a variável atual, né, reconhecida pelo analisador sintático, se foi declarada. Então, se existe a entrada na tabela de símbolos. Caso exista, tudo bem, continue, né? Não dá erro. Caso não exista, eu imprimo erro de variável não declarada, né? Então, é o caso aqui de eu usar um read com uma variável que não existe na tabela de símbolos, né? E aí, a mesma ação semântica a gente vai aproveitar e colocar, né, implementar ela também em comando, né? Então, em comando aqui também vai aparecer a ação semântica R4, tá? Então, com 5 ações semânticas, né, a gente já implementou aí as 3 verificações, só falta a 4ª verificação, tá? E lá no método de descida recursiva, né, você vai ter lá
a função de fator, né? Aí você vai testar. Se o token for igual, né? Testa o conjunto first lá. Se o token for igual a ID, você vai realizar a ação semântica ali que a gente acabou de especificar. Você executa a ação, né, R4. E depois, né, avança na entrada. Aí tem os outros else ifs aqui. Então é isso, pessoal. No método de descida recursiva, se o token for ID, você executa R4, né, e faz a ação R4 aí. No caso do read, né, lá em comando, né, você vai verificar se o token é read, né, em comando. Você vai ter vários ifs também, né, para verificar a questão de qual produção aplicar, né, se o token for read, você vai aqui tem que casar, né, avançar na entrada e depois executar a ação R4. E depois você vai reconhecer, avançar na entrada, né, com o ID, né. Na verdade, você pode testar, né, se é um ID mesmo aqui, se quiser, né, mas a ideia é essa aqui. Lembrando que tem os outros ifs aqui dos outros comandos. Então, e na expressão, não, na atribuição, desculpa, a gente tem também que em comando, né, a atribuição aqui, ó, se o token for ID, eu tenho que executar a ação R4 também. Né, e depois eu faço reconhecimento de ID, atribuição ali, expressão, né? Então, você vai inserindo as ações aqui. Então, exemplo aqui para o ID, né? Eu tinha ficado Acabou que eu tinha esquecido, pessoal, na aula passada. É porque não deu tempo também, né? A gente fazia de exemplo ali, igual eu fiz do ID agora, né? A função aqui de descida recursiva para o if, né? Para o while, né? Então, por exemplo, para o if, você tem um else if aqui, né? Você vai fazendo um passo a passo ali, né? If, depois eu tenho expressão, né? Eu tenho que chamar o não terminal, depois eu espero o then, né? Depois a gente tem comando sec, né? Chama o não terminal, comando sec. E depois o end, né? Então, tem a palavra reservada end ali. Então, a ideia é essa daqui. No caso do if, né? Aí tem o do while também, né? Mas a ideia é parecida, né? Vai fazendo passo a passo, né? Chama a função para casar terminais e as funções dos não terminais. Tinha esquecido de fazer esse exemplo, né? Mas eu coloquei aqui, junto com já do ID e do read aqui. Então, a ideia, pessoal, para variável declarada, verificar se a variável foi declarada, é essa, tá? E aí fica restando agora só a quarta ação, que aí vocês já conseguem fazer a implementação, né? Assim, se vocês tiverem dúvida aí, vocês me perguntem.
A quarta ação semântica, né, que a gente vai inserir aqui na gramática, é verificar a compatibilidade de tipos, tá? Só que eu tenho que pegar como em expressão, né, eu pedi só nas expressões, né, eu não pedi em atribuição, a gente vai vou fazendo uma página separada aqui. A gente vai ter que inserir, né, essa lógica nas expressões, tá? Então, eu vou copiar a parte lá das expressões, que é toda essa parte aqui, né? Vou explicar com base num pedaço, né, para vocês entenderem. Então, aqui, a ideia é a seguinte: toda vez que eu tenho para toda expressão da linguagem, eu vou verificar se os tipos do operando da esquerda e da direita são compatíveis, tá? Então, basicamente, o que, que eu tenho aqui, pessoal? Eu vou ter os seguintes ifs, né? Aqui eu vou ter que apagar aqui essas regras aqui. Só apago aqui. Eu vou ter os seguintes ifs, né? Com base nessas regras aqui. Se o tipo é boolean e for real ou string, então o que, que a gente tem que testar, pessoal? A gente tem que testar o seguinte, né? Se o tipo, eu vou chamar aqui de esquerda, o operando é esquerda. E direita, chamar de direita, o operando é direita. Primeiro eu vou fazer só um código aqui em linhas gerais, né, do que a gente tem que fazer e depois especificar a regra semântica aqui. Então, o operando, basicamente eu tenho que testar se os tipos do operando da direita e da esquerda são compatíveis. Então, eu vou ter um if, por exemplo, se tipo da esquerda for igual a boolean, aonde que eu vou encontrar esse tipo aqui? A gente vai ver que a gente tem que constar a tabela de símbolos, né? Se o tipo do operando da esquerda for igual a boolean, na verdade eu vou aproveitar esse código aqui para a gente inserir, fazer como se fosse uma chamada a essa função aqui, né, na regra ali, né. Deixa eu colocar, por exemplo, né, a gente tem uma função verifica compatibilidade, né. Então a gente tem um tipo da esquerda e o tipo, desculpa, a gente operando a esquerda e operando a direita, né. Bom, a ideia é, se o tipo for boolean, aí eu vou entrar aqui dentro desse if, né? Se o tipo do operando da esquerda for boolean, ou do operando da direita, né? Na verdade, a gente tem que separar aqui os testes, né? Se for da esquerda for boolean, eu tenho que verificar se o tipo da direita é real string, porque eu tenho que dar uma mensagem de erro, tá? Então, assim, vai dar só um trabalho de fazer esses ifs, né? Se o tipo do operando da direita for real, ou se for string, você tem que imprimir uma mensagem de erro falando que os tipos são incompatíveis. Então, a ideia é essa, né? Erro, tipos incompatíveis.
Então, se for boolean da esquerda, se for o tipo da direita real string, imprimir tipos incompatíveis. E o contrário, né? Na verdade, se o tipo do da direita for a mesma coisa, né? Mas eu vou fazer aqui, vou fazer separado aqui, senão vou confundir. Se o tipo do operando da direita for boolean, eu testo, né? Se o tipo da esquerda é real ou aí, tem formas melhores de implementar isso, pessoal. Você pode utilizar uma tabela, tá? Onde a linha é o tipo do operando à esquerda e a coluna é o tipo do operando à direita. Aí você consulta a tabela lá com o tipo dos dois e vê se naquela entrada lá, por exemplo, boolean e string, se é o valor zero, se é incompatível, se é compatível, né? Então aqui a gente tem que imprimir erro também. E aí eu tenho outro caso aqui, que é, se o tipo é string, né, na verdade aqui, né, porque o string é incompatível com o inteiro também, né, o boolean eu considerei compatível com integer, né. Se o tipo for string, a gente tem que testar se o outro operando é inteiro, float ou boolean, né. Então a ideia é que é o outro if, né, se o tipo da esquerda for string, né, eu vou testar se o tipo da direita, do operando da direita, é inteiro, float ou, ou boolean, né? Então, não vai ser compatível com nenhum desses tipos. Se for um dos três, né, imprime erro. E aí a mesma coisa aqui, só que agora o contrário, né? Se o tipo da direita for string, eu vou testar se a esquerda é um dos três tipos ali. É a mesma coisa aqui, só que trocando aqui direita por esquerda. Então a ideia, pessoal, é essa daqui. A gente vai ter esses quatro ifs para verificar, dentro da função verifica compatibilidade, né? Retornando true ou false aqui, né? Caso tenha um erro false, né? Para verificar a compatibilidade de tipos nas expressões. E aí, onde que a gente vai chamar essa função, né? Agora, resta entender onde que a gente vai chamar a função que dado dois operandos, verifica se esses operandos são compatíveis. Antes de eu posicionar essas regras, deixa eu só abrir um parênteses aqui. Eu coloquei como se fosse uma função de tipo, né? Na verdade, essa notação aqui, do tipo aqui, a gente pode entender como sendo uma tipo esquerda ali, né? A gente poderia entender como sendo, na verdade, essa linha aqui, tab símbolos na posição ali, operando à esquerda, ponto lexema, né? Nessa entrada, ponto tipo. Então, seria isso aqui. É a coluna tipo do operando à esquerda, tá? Tipo operando aqui, né? Deixa eu generalizar aqui. Desculpa, gente. Isso aqui, se for um ID, isso aqui é só para ID aqui, né? Se for um ID,
eu consulto o tipo na tabela de símbolos. Caso seja uma string literal, a gente vai ver ali como pegar os valores do tipo. Então, a ideia é a seguinte, né? A gente vai agora inserir ações semânticas aqui na gramática para poder verificar essa compatibilidade, tá? Então, deixa eu só apagar aqui. A gente vai, basicamente, né, testar toda vez que eu tiver for fazer a conta aqui, né? For fazer a conta, não. Naquele ponto que a gente fazer a conta no interpretador de expressões, a gente vai inserir uma ação semântica para verificar a compatibilidade de tipos, né? Então, nesses pontos aqui que eu estou deixando aqui os colchetes. Então, o que a gente tem aqui, pessoal? A gente começa aqui, ó, de baixo para cima, é sempre melhor começar de baixo para cima, definindo ações semânticas. Na verdade, do ID, a gente nem precisa constar o tipo, não, que eu vou retornar para o pai ali, né? Desculpa, eu preciso constar o tipo, mas não naquele ponto ali, não, eu retorno para o pai. Vamos começar aqui, ó, fazendo uma ação, não seria R1 aqui, né? Seria, existe a R4 aqui, né? Eu parei na R4, né? A R5 aqui. Colocar aqui para vocês entenderem, né? Tem duas ações aqui, R4 e R5. O que a ação R5 vai definir, pessoal? A ação R5 vai definir que o tipo da expressão fator vai receber o tipo do ID. E aí vocês têm que ter o cuidado que é o seguinte, quando você tem mais de uma ação semântica, quando a gente tem mais de uma ação semântica, pessoal, a gente tem que ter um cuidado para passar essas coisas, como eu falei, ou por referência na chamada da função, ou como atributos da classe, né? Setar atributos da classe. Se bem que hoje em dia, por exemplo, as linguagens suportam o conceito de tuplas, né? Então você pode retornar mais de um valor de uma função, por exemplo, em Python, você pode retornar mais de um valor de uma função utilizando tuplas, né? Mesma coisa em C++. Independente da forma que você vai fazer, você tem que ter cuidado que o valor do tipo é uma informação diferente da informação, por exemplo, de outras informações lá, igual a gente fez lá, a informação de valor, né? Do cálculo do valor de uma expressão, que é diferente de uma informação a respeito de uma entrada da tabela de símbolos, né? A gente pode copiar isso também para frente. Então, são coisas diferentes, são atributos diferentes, né? Então, no caso aqui, a ideia da R5 é copiar o valor do tipo do ID, né? Qual que é o tipo do ID para fator, tá? Então, a gente teria que uma ação semântica, né? Igual eu coloquei ali em cima lá, tab símbolos, né? Na posição ID lexema, ponto tipo. Copiando o tipo do ID para o tipo do pai dele, né? Para o atributo do pai dele, fator, né? Ou seja, retornando isso a partir da função fator, tá? De alguma forma, ou utilizando o atributo de classe, ou passando por referência, né? Essas variáveis que vão conter o tipo. E aí a ideia é a mesma, né? Só que aqui nos outros a gente não vai precisar utilizar a tabela de símbolos, né? A ideia é muito parecida aqui nas outras regras aqui para as constantes, né? Então, a regra R6. A regra R6 vai definir o tipo como sendo uma constante inteira. Alguém levantou a mão? A regra R6 vai definir que o tipo, fator.tipo, como sendo o tipo inteiro aqui, né?
Aí você vai ter uma representação lá para o inteiro, né, internamente. A regra R7 vai definir o tipo do fator, né, do pi, como sendo o float, ou real, né, que eu estava chamando, colocar aqui em português, né, considerando que a gente está passando lá um código numérico, né, para alguma coisa para representar o tipo internamente. A regra R8, ela definiria o tipo como sendo booleano, né? Então, a R8 aqui, né, no caso do true aqui, né, a mesma aqui do false, né, ela define o tipo como sendo booleano. E aí a gente vai usar esses tipos, né, para testar se eles são compatíveis, né? Como que eu chamei aqui de float, né, int, né? Deixa eu mudar aqui, pessoal, senão vai ficar errado ali. E a regra R9 vai definir, eu vou ter R9 aqui e a R10 ali vou fazer também. A regra R9 vai definir o tipo como sendo string. Porque eu vou levar isso para cima para conseguir fazer análise semântica. E a regra R10 vai copiar o tipo de expressão para fator. Contrário aqui, desculpa, gente. Então, com isso, a gente definiu as regras aqui na parte de baixo da gramática aqui para os operandos, né? E aí, onde que a gente vai fazer realmente a verificação? Como eu falei, é nesses pedaços que eu deixei aqui marcado. Então, aqui depois de fator, né, em termo OPC, depois que a gente reconhece o operando da esquerda e o operando da direita, né? O operando da esquerda, ele vai vir aqui de fator, né? Vai vir para termo OPC, e o operando à direita vai vir dessa chamada fator aqui, e o operador também. Depois que a gente reconhece os operandos, né, ali no caso, independente da operação, tá? Aqui eu falei que é incompatível, né, sem especificar a operação, então quer dizer que é para todos que a gente tem aqui, todas as operações aritméticas e relacionais. No caso que depois que eu reconheço os dois operandos, eu faço a verificação da compatibilidade de tipos aqui. Então, a regra R11, ela vai verificar, vai chamar a função que a gente chamou aqui de verifica compatível, passando, no caso, os tipos, né? Aqui, no caso, a regra, desculpa, a função, ela vai receber que o tipo do operando à esquerda, né? O tipo do operando à direita aqui, né? Então, a gente vai ter aqui tipo esquerda e tipo direita aqui, né? Na verdade, eu tenho que mudar aqui porque ficou parecendo uma chamada de função aqui, né? A gente consegue testar direto aqui, porque a gente tem esses tipos, né? Acesso a esses tipos. É só tirar os parênteses aqui, né? Que aí já fica correto, pessoal. Não tem os parênteses aqui, não, para ficar aqui igual os parâmetros aqui. Então, a gente vai chamar a função verifica compatível ali, compatibilidade, né? Então, a ideia da R11 é o seguinte, ó. Só que antes, pessoal, esqueci aqui, né? Eu tenho que ter uma regra que copia o tipo aqui, né? Para termo PC aqui, né? Tem que ter uma regra aqui,
fazer R11 aqui e R12 aqui. Senão não dá certo ali, eu tenho que copiar o tipo do fator ali para ter uma PC. Então a R11, na verdade, vai copiar o tipo ali, né, do símbolo fator para ter uma PC, e a R12 que eu vou fazer a verificação. Então, a gente sempre faz essas movimentações de dados, né? Para poder ter o tipo dos dois operands. A R12 vai verificar a compatibilidade. E aí, olha que interessante, o tipo do operando da esquerda está aqui, né? Do operando da esquerda vai estar aqui. Então, a gente pode chamar aqui a função aqui. Na verdade, a função, né, ela já vai... mas eu preciso retornar aqui. Ela já vai imprimir a mensagem de erro, né? Então, eu vou ter que verifica compatível, passando o tipo do operando à esquerda, que é termo OPC ponto tipo, né? Esse tipo aqui vai ser recebido por parâmetro no método de descida recursiva. Conforme eu falei, né, no exemplo do início da aula. E o outro tipo, né, é de fator aqui, né? O outro tipo vai ser derivado na mesma função ali, né? Eu vou gravar numa variável, né? É o tipo de fator. Então, dado que eu tenho, por exemplo, pessoal, uma expressão 2 vezes, pegar aqui A vezes 2. Quem que vai derivar o A? Vai ser fator, né? Então, quando eu chegar lá em fator, eu vou pegar e vou colocar em fator, né, ponto tipo, o tipo na entrada, que está na entrada da tabela de símbolos do A, né? Onde que eu preenchi esse tipo? Lá na regra, lá na declaração de variável, tá? Então, preenchi o tipo do ID lá na declaração dele. E aí eu pego o fator ponto tipo, por exemplo, vai ser float. Se for float, beleza, eu tenho um operando de direita aqui, que é uma constante inteira que vai entrar na regra e vai executar a ação R6. Então, o tipo é int. Então, o que eu tenho? Vou passar para a função verifica compatibilidade de tipos, o tipo float e o tipo int, nesse caso. E aí vai dar que são compatíveis aqui, né? Vai retornar true aqui, tá? E aí vamos supor que em outra operação, B dividido por 1.2, eu tenho que o tipo do B, na tabela de símbolos, ele foi declarado como sendo string. Então, quando eu passar para a função na ação semântica 12, né, quando eu verificar aqui na R12 se os tipos são compatíveis, vai dar problema. Eu vou passar aqui string e float. E aí vai retornar false. Os chips são incompatíveis, tá? Então, quando os chips são incompatíveis, pessoal, acaba o seguinte, né? Como eu não pedi para vocês fazerem conversão de tipo, acaba que não tem como propagar a análise do tipo para as outras expressões, para o pai, né? Você pode só retornar para o NumPy que no caso aqui é termo PC, né? Você pode colocar um tipo inválido aqui, termo o PC.tipo recebe null aqui, para saber que ocorreu um erro já nesse ponto da análise aqui, né? Se o R for false, né? Então, caso contrário, você pega o tipo, por exemplo, o float, né? Que é o tipo que tenha maior representatividade, mas na verdade você pode parar a análise quando encontrar
coloca um valor false, por exemplo, né, e se for false, você não verifica mais o tipo de outras expressões. Bom, importante é verificar, né, se pelo menos uma expressão, se ela está com o tipo errado, e aí você, né, a gente vai fazendo essa lógica para as outras expressões aqui. Então, na verdade, a gente vai ter a ação aqui agora, a R13, né, vai ser a R13 aqui, e a R14 embaixo ali, para fazer a mesma coisa aqui, né. Na verdade, a R14, ela é idêntica a... Ah, não, desculpa. Não é idêntica porque tem um outro não terminal ali, né? A R3, ela vai copiar o tipo, né, para adição PC, né? Vai copiar aqui informação de tipo, assim como a gente fez, né, lá pro valor, né? Então, adição PC.tipo recebe termo ponto tipo. Então, copia de termo para adição PC. E a R14 é copiar e colar da R12 aqui, só modificando os argumentos aqui, né? A ideia da R14 é a mesma coisa da R12, né? Chama a função que verifica a compatibilidade, passando o operando esquerda, o tipo do operando esquerda está em adição pc.tipo, né? Adição pc.tipo, e o tipo do operando direita vai ser derivado de termo ponto tipo. E aí testa aqui, né? Se for falso, já não faz mais nada, né? Mesma ideia, tá? E assim vai, tá, pessoal? A ação que a R15 agora, né? R15 vai ser similar a R13, né? E R16 similar a R14, né? Então colocar aqui para vocês lembrarem que R15, né? É similar a R13, a R16 vai ser similar a R14, né? E que vai ter mais duas regras também, a R17 e a R18, para a gente fechar, né, a quarta verificação semântica ali. R17 é similar a R13, né? Assim como a R15, a R18 similar a R14. Então, a gente tem, na parte das expressões, né, que é verificar a compatibilidade de tipos em expressões, né, a gente tem, no caso, né, deu 18 regras, né? Não, desculpa, não é que nessa parte deu 18 regras, né? A gente tem 5 regras, né, de R0 a R4 na parte anterior e mais um conjunto de regras até R18 nessa parte. Então, essa é a quarta ação semântica que a gente implementou, verificação da compatibilidade de tipos, né, nas expressões aqui, tá? Então, a gente fez, né, especificou todas as ações semânticas para vocês poderem implementar aí, né, voltando aqui, né, a primeira ação é inserir a variável na tabela de símbolos, né, e verificar se foi redeclarada a ação R1 aqui, né, que a gente fez. Lembrando que a R0, né, só coloquei para uma inicialização daquela lista de variáveis declaradas aqui, né, temporariamente. A ação R2, ela seta o tipo aqui, né, das variáveis, e a R3 vai fazer o armazenamento do tipo na entrada da tabela de símbolos, né? Então, a R3 vai definir o tipo da variável na tabela de símbolos, né? Vai armazenar lá na coluna tipo. A terceira ação, verificar se foi declarada, é a ação R4, que vai aparecer em fator, né, antes do ID, comando, né, de atribuição e o comando read aqui, tá?
E aí faltou só, aí só estava faltando a ação da verificação de tipos. Aqui coloquei algumas funções do método descida recursiva. E aí a gente tem, né, fechou essa parte fazendo as ações para verificar tipos numa expressão. Lembrando que vocês têm que fazer todas essas cópias de valores, né, para poder chegar em R12, R14, R16 e R18 e verificar os tipos, tá? Seguindo o que foi feito aqui chamando a função que verifica a compatibilidade de tipos. Então, a ideia dessas regras semânticas, né, vou passar, são essas, tá? E vou passar esse documento para vocês. Então, com isso, pessoal, lembrando aqui, né, dessa semântica da linguagem, né, que a gente viu, resumindo em três características importantes da nossa linguagem. Com isso, vocês conseguem terminar de fazer a implementação, tá? Então, a gente já tinha visto, né, a parte de análise sintática também nas aulas anteriores, né? Relembrando, já fiz várias funções ali do método descida recursiva, e aí vocês, né, entenderam melhor o porquê de utilizar a tabela de símbolos, né? A aplicação da tabela de símbolos na análise semântica, tem outras aplicações, e viu como fazer essas 3 regras semânticas aqui. Então, vocês já conseguem implementar toda a parte do trabalho aí, tá? Lembrando que vocês têm que imprimir os erros encontrados, né? E o conteúdo da tabela de símbolos em arquivo de saída aí, tá? E me explicar como as ações semânticas foram implementadas, né? Com base no que eu expliquei aqui na aula de hoje. Eu ia falar mais um negócio, tá esquecendo aqui, pessoal. Acho que era aí. Tem outros exemplos de ação semântica, né, mas vamos deixar para falar depois na parte de árvore de sintaxe. Então, na aula que vem, eu vou só falar mais uma parte aqui da parte de análise semântica, né, mas vou falar rapidamente para fechar a matéria, né, de um conceito ali que eu fiquei de explicar, e aí a gente termina a matéria e o resto da aula é para tirar dúvida. Então, a gente vai ter o resto da aula de terça-feira aí para tirar dúvidas aí da lista, né, de todos os exercícios da lista, tá? Bom, vocês entenderam aí, Paula, Mirielle, tá muito confuso ou deu para pegar a ideia ainda? Vou encerrar, então, deixa eu parar aqui a gravação. Desculpa, eu não vi